Já sentiu medo de fracassar como provedor do seu lar? Bem-vindo ao canal Cristão Próspero, onde nós mostramos os processos que você precisa passar para prosperar à luz da Bíblia. Esse medo de ser o provedor do seu lar é o medo mais comum do que você imagina. Ali na faixa dos 20 anos, principalmente nessa presente geração, aonde chega na fase adulta e aquele susto enorme aonde, e agora? Eu preciso deixar a casa de meus pais. Eu preciso agora pagar as minhas próprias contas. Para onde eu vou? Qual emprego eu vou seguir? Com qual pessoa eu vou me relacionar? Então, é uma série de inseguranças, uma série de medos. Poxa, será que eu vou dar conta de realmente construir uma casa, de manter essa casa? E agora? Então, aquele turbilhão de medos nessa faixa etária. E a maioria entra em até mesmo depressão, ou fica totalmente perdida e começa a ir de um lado para o outro, e principalmente pensar: puxa, eu preciso ganhar muito, eu preciso dar um jeito na minha vida. E começa aquele sentimento terrível de frustração e medo, aquele sentimento de ser incapaz, de não dar conta, um sentimento de pensamento dizendo: puxa, eu não posso fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir encontrar a pessoa certa, eu posso me decepcionar. Como que até agora eu fui sustentado pelos meus pais, até agora alguém me ajudou financeiramente, me deu comida, me deu teto, me deu roupa, e agora? Como que eu vou dar conta de tudo isso sozinho? E é natural, tá? É só você mesmo olhar pelo seu ciclo de amizades, aonde chega aquela fase que um olha para o outro e fala: e agora? Como que eu faço para sair dessa situação? Como eu vou vencer essa insegurança e esse medo? E outro medo que vem sobre este medo é: como que você vai se relacionar com uma mulher se você não dá conta nem mesmo das suas próprias contas e responsabilidades? Outro medo: como eu vou conhecer alguém especial e essa pessoa vai confiar em mim se eu não tenho nenhum carro, se eu não tenho uma moto, se eu não tenho uma casa, se eu ainda moro com os meus pais? Então, esse início de vida, essa fase é muito desafiadora e parece até que não tem uma saída, parece que não tem uma luz no fim do túnel. E com certeza eu sei que isso é desesperador e talvez seja mais desafiador para você que já casou, pois toda essa insegurança de menino, ela te faz aparecer um porto oportunista, aonde você muda o tempo todo de trabalho e de profissão, aonde você não pode ver um projeto novo que aparentemente vai dar muito dinheiro, que você já troca de lugar. E isso te torna instável. Isso faz com que você comprometa a renda do seu casamento. Então a mulher se sente totalmente insegura por ter um cara instável, que está toda hora mudando de profissão, que não tem um foco definido, que não sabe onde quer chegar. E isso até mesmo pode destruir um relacionamento que seria bom, que teria um futuro brilhante, um casamento top com filhos, um casamento estruturado, é destruído por essa insegurança de ficar mudando o tempo todo simplesmente para ganhar mais, comprometendo às vezes até mesmo a renda da casa, aonde investe todo o recurso fora em um projeto às vezes falido e acaba deixando a própria esposa pagar o preço, aonde ela tem que arcar com as contas por um erro do homem de não se posicionar com segurança, de não ter um projeto certo, de não saber a sua identidade e aonde de fato quer chegar. Você não precisa ter medo, você precisa encontrar a solução para essa insegurança. E a solução para curar essas inseguranças é entender a origem delas. E nesse caso se dá em duas origens diferentes. A primeira é ausência. Ausência paterna. A ausência paterna é onde, por algum motivo, o seu pai ele não esteve contigo presente nem emocionalmente, nem fisicamente, você foi criado pela sua avó, pela sua mãe, que também não teve uma estrutura familiar sólida. Então você cresceu naquele meio
sem um espelho, sem um posicionamento, simplesmente deixando a vida te levar de qualquer maneira, sem um exemplo para ser seguido. Então, nesse caso, por algum motivo, o seu pai, por também não receber essa paternidade na vida dele, ele acabou passando para frente essa falha. Por isso que é muito importante, eu já quero ressaltar aqui, que você perdoe o seu pai. Independente do que aconteceu, você precisa perdoar o seu pai, porque se seu pai falhou contigo em paternidade, é porque lá atrás, uma geração anterior falhou com o seu pai. E isso é mais grave do que a gente imagina, porque se você não perdoar o seu pai, quem vai carregar o fardo não vai ser o seu pai. Quem vai ter o peso pelo resto da vida não é o seu pai. Você precisa perdoar o seu pai, porque quando você perdoa ele, você se liberta. Você precisa ter até mesmo compaixão do seu pai, por conta de que o que aconteceu contigo aconteceu com ele também. Simplesmente ele se ausentou, ele sentiu tanto medo, tanta insegurança, que ele fugiu da responsabilidade de ser pai. Ele fugiu desse compromisso de fazer diferente na sua geração. Você teve uma ausência paterna, mas o seu filho não precisa ter essa ausência paterna. Você, mesmo com dor, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo se sentindo incapaz, você pode quebrar o ciclo dessa ausência paterna. Então, essa é uma origem. Se você se identifica com esta origem, existe uma cura e uma solução. Existe como sanar, como curar essas dores. Você simplesmente precisa compreender como fazer isso. Porque tem como, graças, é claro, ao Deus que é o nosso Pai. E tem também a segunda, tem a segunda origem. Nessa segunda origem, é tanto desafiador quanto a primeira, que é quando o seu pai está contigo, mora com você, teu pai, você vê ele constantemente, porém o seu pai não te dá a mínima. Ele não comemora o seu aniversário, ele não te incentiva, ele não te aprova. Então tudo que você faz, ele faz ao contrário, ele desaprova. Você toma uma atitude, ou lá no passado você tomava uma atitude de criança e ele te corrigia severamente. Então, um pai que estava te reprovando o tempo todo gera uma mentalidade de reprovação. E mais uma vez, tá? Lembrando aqui, perdoa o seu pai. Eu quero deixar isso, ressaltar isso a cada pouco, porque independente do quanto o seu pai errou com você, você não pode errar com seu filho. Independente do tanto que o seu pai errou contigo, é provavelmente o tanto que erraram com ele. Então isso é muito sério. Se você não perdoar o seu pai, você vai levar esse peso para a sua próxima geração. Então, se de fato você quer fazer a diferença, você quer ser um homem seguro e você quer prosperar, o maior ato de hombridade nessa situação aqui é perdoar o seu pai, independentemente do que ele fez ou deixou de fazer. Porque essa é a primeira atitude de hombridade para você sentir a segurança. Você precisa perdoar o seu pai, bater o pé no chão e dizer: eu vou ser melhor. Então, a origem nesse segundo ponto é onde você tinha um pai que estava ali, mas estava o tempo todo te reprovando. Em comemorações especiais, em vez de ele estar perto de você para ter essas comemorações, seja aniversário, seja Natal, seja aniversário da sua mãe, aniversário de seu irmão, ele preferia estar trabalhando ou estar num churrasco ou simplesmente sair para outros lugares que não tinham a ver com essa comemoração. Isso gera um sentimento de rejeição, aonde você não consegue se sentir amado, não consegue se sentir importante e fica buscando isso da sua esposa ou de pessoas. E isso não te deixa ter foco. Você precisa se sentir amado e você precisa vencer esse sentimento de rejeição, porque qualquer empresa ou lugar ou pessoa que te oferecer algo onde você se sentir um pouquinho importante,
você vai perder o foco da sua casa, da sua família e dos planos que Deus tem para você. Então é muito fácil de o mal, a malignidade, trabalhar em cima da rejeição, aonde o mal te oferece qualquer oportunidade mentirosa, qualquer oportunidade que aparentemente você vai ganhar mais, mas no final essa decisão acaba matando você e principalmente os seus sonhos. Nessa situação, mais uma vez, tá? Eu tô falando repetidamente porque isso é muito importante. Perdoe o seu pai e tome a decisão. E esses pensamentos subconscientes que está lá no seu subconsciente, que você nem percebe, é onde o tempo todo você se sente reprovado. Você falha e, gente, é normal falhar. É totalmente normal o ser humano falhar. Mas toda vez que você falha, você joga uma cobrança extrema em cima de você, onde você é a pior pessoa do mundo, sendo que isso não é verdade. Você precisa ter o parâmetro verdadeiro para medir as suas melhoras. Você hoje está melhor do que ontem? Se você está gradativamente melhorando, ok. Se você não está gradativamente melhorando, você não tem que ficar batendo a cabeça ou ficar desesperado. Você precisa avaliar o que de fato está acontecendo para que essa melhoria chegue de fato à sua vida. Então, recapitulando, a ausência paterna, onde você talvez nem conheceu seu pai, onde você não foi criado por ele, você foi criado pelos avós, pelos tios, pela sua mãe ou por tia, e você foi jogado de uma casa para outra o tempo todo. Isso é terrível porque você não consegue ver um padrão de masculinidade, de hombridade, de como um homem deve agir de fato. E recapitulando, o segundo é onde você está totalmente frustrado e se sente um completo inútil. Mas isso é uma mentira. Isso é o que te falaram. Por não ter habilidade de falar com os filhos, o seu pai errou muito. Mas agora é hora de você fazer a diferença. Entendendo essas origens aqui e perdoando o seu pai, a sua vida já começa a melhorar agora, neste segundo aí que você está assistindo este vídeo. A sua vida pode começar a melhorar agora. E depois a segunda fase é de fato você aprender a amar o seu pai. Por quê? Você está na viagem da vida, certo? E Deus te entregou um cupom na sua mão, um ticket para a vida, aonde esse ticket te dá liberdade, te dá autoridade, te dá capacidade, te dá graça para você usufruir do melhor dessa terra. E só para melhorar essa abordagem, pensa o seguinte: no céu, você não vai precisar ter uma casa boa. No céu, você não vai precisar ter grana. No céu, você não vai precisar ter um bom carro. Então, todas essas promessas que a Bíblia descreve é para o tempo presente. No reino dos céus, você não vai precisar ter uma roupa legal, porque no céu é diferente. Essas promessas, saúde, gente, no céu não vai ter ninguém com doenças. No céu não vai ter doente. Então, as curas que a Bíblia promete, a prosperidade que a Bíblia promete, a família estruturada que a Bíblia promete é para essa vida. Porém, por uma coisa simples e ao mesmo tempo tão complexa, você está jogando, você está rasgando, você está fazendo assim, ó. Você está pegando aqui o seu ticket, Deus te deu o ticket, tá? Com tudo incluso na vida. Tudo incluso, a prosperidade, uma família estruturada, finanças abençoadas, uma casa boa sim, um carro bom. Porém, por não lidar bem com a ausência paterna, seja um pai que você nem conheceu ou um pai que estava ali, mas estava te reprovando o tempo todo, você está rasgando e jogando no lixo esse ticket. Então, para você colocar em prática esse ticket que Deus te deu para você prosperar abundantemente, vença hoje, decida hoje, neste momento, tá? Porque se você não tomar essa decisão, por mais difícil que ela seja, ou pelo menos tentar tomá-la com todas as suas forças, vai impedir você até mesmo nas próximas aulas. Porque você precisa passar dessa fase para que nas próximas aulas você possa, de fato, conseguir vencer, para que você possa compreender na sua mente o que nós vamos abordar nas próximas aulas. Então, vença e perdoe. Dessa maneira aqui,
Você encontra ausências e tudo isso que você escutou faz sentido, você perdoa e toma a decisão agora, tá? A decisão de você ser um homem próspero, um homem que vai estruturar a sua família, um homem que vai de fato prover a sua casa, um homem que vai ser um excelente marido e um excelente pai, tá nas suas mãos. Tira agora, tá? Perdoa. Quando você perdoa, você está tirando a autoridade que você entregou aos seus pais, tá? Falta de perdão, você está colocando a autoridade neles para eles roubarem de você. Mas se você perdoa e começa a amar os seus pais, você recupera essa autoridade e está agora nas suas mãos. Agora a responsabilidade está nas suas mãos de fato prosperar, de ser o homem que a sua mulher vai de fato ser apaixonada pelo grande homem que você vai se tornar. Então agora você vai bater o pé no chão e vai dizer: sim, eu sou este homem. Por mais que agora tudo diz que você não é, até aquelas vozes dizendo que você não é aquele cara, você vai de fato eliminar essas vozes. Essas vozes no seu subconsciente dizendo que você não é capaz, a partir de hoje você vai eliminar essas vozes. E a voz que você vai escutar é a voz sobre o que Deus diz sobre você. E a solução é se conectar com Deus. Deus é o seu pai. Enquanto você não se acertar com seus pais aqui na terra, você impede uma conexão que você vai ter com o seu pai espiritual. Deus, através do teu Santo Espírito, ele pode ensinar você a ser um grande homem, ele pode te ensinar a empreender, ele pode te ensinar a ser um grande pai, ele pode te ensinar o caminho, principalmente o caminho para que você possa de fato encontrar essa vida próspera. Então se você perdoa e se entende com seus pais, a partir daí você começa a se conectar com Deus. Por quê? Apesar de seus pais ter falhado, Deus nunca falha. Mas pelo fato de você olhar para os seus pais que falharam com você, você acha que Deus vai te deixar na mão. E eu quero te dizer claramente que Deus nunca vai te desamparar. Só que para Deus te amparar, para Deus estar contigo, você precisa confiar nele completamente. E é lógico que eu entendo completamente a dificuldade que você tem para confiar em Deus. A dificuldade que você tem de confiar na palavra de Deus. A dificuldade que você tem de confiar nas escrituras. Muitas vezes, talvez você já até leu, já até teve promessas de pessoas profetizando na sua vida, mas você não acredita mais nelas. Porque você se olha no espelho e fala: será que este homem aqui vai conquistar tudo isso? E eu quero te dizer sim que você pode conquistar tudo isso. Você se conectando com Deus, você acaba de garantir o ilimitado. Com Deus, tudo é ilimitado. Você realmente não tem como saber até onde você pode chegar, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Se você acha que é possível aqueles sonhos que você tinha lá quando criança, sonhos de empreender, sonhos de viajar, sonhos de fazer coisas legais nessa terra, Deus ele pode te dar ilimitadamente mais do que isso. Mas é lógico que você precisa confiar nele. E para confiar nele e para de fato você conseguir praticar, porque gente, isso é uma prática. Não, você não vai acordar amanhã confiando totalmente em Deus. Isso é um exercício da fé. Então, como atividade, até quero deixar aqui uma atividade. Você precisa começar a fazer orações e anotar. Vou até escrever isso aqui, ó, anote. Você precisa fazer orações e anotar. Começar a anotar essas orações para que você comece a ser respondido por Deus. Então você não vai simplesmente pedir coisas. Ah, um carro, uma casa, calma, essa hora vai chegar. Mas você vai pedir principalmente a sua identidade. Você vai pedir principalmente sabedoria. Você vai pedir entendimento. Você vai ler a Bíblia para que o seu caráter e as suas ações estejam completamente ligadas com este livro aqui, com a Bíblia. Então você vai ler a Bíblia para fazer um parâmetro se a sua vida está de acordo com a palavra. E quando você, olha só, homem, quando você compreender que a sua Bíblia precisa estar alinhado com a palavra e não com os pensamentos dos seus amigos, a sua vida não precisa estar alinhada com o que acham de você, não precisa estar alinhado com o que os seus pais acham de você.
Isso é completamente libertador, porque você começa a agir sem medo de críticas, sem medo de julgamentos, sem medo daquilo que vão pensar de você. Quando você começa a alinhar o seu caráter à Bíblia, o jogo muda completamente. Você não sente medo nenhum, nem de ser excluído das rodas de amigo, nem de ser excluído pelos seus pais, nem de ser excluído por pessoas que é próxima de você. Você perde esse medo, porque você não precisa provar nada para ninguém além do próprio Deus. Então você começa a fazer pequenas orações e essas orações começam a ser respondidas. Quando essas orações são respondidas, você começa a criar na sua mente e no seu coração de que o seu Pai, que é Deus, existe, está vivo e tem poder para transformar a sua história. Mas para isso mudar, você precisa ter a sua mentalidade próspera. Não coloque limites para você nunca mais. Nunca mais diga que você não pode. Nunca mais diga que você não é capaz. Elimine isso de sua vida.